Boa noite a todos. Meu nome é André Luiz Gonçalves da Silva. Eu sou psicólogo clínico aqui na cidade de Araraquara. Sou graduado pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com especialização em psicoterapia breve psicanalítica pelo Instituto Sede Sapiens de São Paulo. E tenho mestrado em psicologia clínica na área de psicanálise pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pela PUC de São Paulo. E é com grande satisfação que eu venho partilhar com vocês a respeito da saúde mental em contexto pandêmico. Nessa semana de prevenção a acidentes de trabalho, é uma semana que todas as empresas, geralmente fazem durante uma vez por ano, essa semana, abordando temas, temas que possam influenciar na saúde mental do trabalhador. E nesse ano de pandemia, nós estamos no segundo ano, iniciando o segundo ano de pandemia, é muito importante abordarmos como está a saúde mental dos nossos alunos e como está a saúde mental dos professores e funcionários, tanto de escolas, faculdades, escolas técnicas, como a ETEC, E nesse contexto onde nós somos muitas vezes exigidos muito mais do que o normal, exigido um trabalho diferenciado que nós não fomos preparados para exercê-lo, como também somos exigidos psicologicamente falando, porque nós também somos vítimas de todo esse sofrimento que o contexto pandêmico em si ocasiona. Então eu venho falar com vocês primeiramente da angústia, porque nesse contexto pandêmico nós somos tomados por uma angústia avassaladora. O que seria essa angústia avassaladora? Justamente aquela sensação ruim, aquele sentimento negativo que nós sentimos, aquela sensação de que nós não vamos dar conta. Muitas vezes ela vem acompanhada de palpitações, muitas vezes ela vem acompanhada de falta de ar, muitas vezes ela vem acompanhada de choro, de tristeza, muitas vezes ela pode ser até um gatilho para a depressão, que é uma doença psicológica causada por diversos fatores. E por que eu comecei falando da angústia? Porque como todos nós estamos muito angustiados, é importante que nós abramos vias para simbolizarmos essa angústia. E como que funciona isso? Abrir vias para simbolizar a angústia. Nós simbolizamos o nosso mundo interno e as nossas angústias tanto através da fala, quanto através da arte, de imagens, de desenhos, como através de escrita, ou de uma música, ou de um filme que nós assistimos. Então, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, nós precisamos aprender a colocar para fora as nossas angústias, os nossos medos, as nossas frustrações. Por quê? Porque colocar para fora, simbolizar, é um elemento essencial para que nós sobrevivamos, psicologicamente falando, nesse momento de pandemia. Eu preparei alguns slides para estar partilhando com vocês, Então eu vou começar falando um pouquinho que nesse contexto pandêmico, além da angústia, nós tivemos de alguma maneira o nosso ego ferido. O que significa isso? Todos nós idealizamos uma vida, idealizamos uma faculdade, um curso, uma profissão, um casamento, idealizamos o que nós iríamos fazer em 2021, o que nós iríamos fazer em 2020.
E muitas vezes, né, em grande parte dessas idealizações, nesse contexto, nós nos frustramos. Nós não podemos fazer aquilo que nós havíamos planejado. E isso faz com que nós percamos o controle da nossa vida. E principalmente para aquelas pessoas que gostam de controlar tudo, que gostam de controlar, de planejar, né? Isso é muito frustrante. E além de ser frustrante, isso é adoecedor. Por quê? Porque para aquelas pessoas que gostam de tudo planejado, quando perde o rumo, quando perde o controle da sua própria vida, é como se perdesse a si mesmo. É como se perdesse todos os sonhos. É como se a pessoa se sentisse fragmentada, sem sentido, sem capacidade de se reorganizar. Então é importante nós entendermos que nesse contexto pandêmico é quase que natural nós nos sentirmos assim, perdidos, sem sentido. Porém, nós não podemos nos deixar levar por essa angústia, nos deixar levar por essa falta de sentido e nos deixarmos ser tomados por uma pulsão de morte avassaladora. O que seria essa pulsão de morte avassaladora? Seria justamente o desejo de se desligar da vida. É como se nós olhássemos para a realidade dura que nós temos enfrentado. Uns conseguem encontrar dentro de si forças para enfrentar tudo isso e outros se entregam ao sofrimento, se entregam até mesmo à possibilidade de morte. Né? Deixam de se proteger, deixam de usar máscaras, né? Se colocam em situações de risco de morte. Então é muito interessante a gente perceber o quanto nós, nesse momento pandêmico, estamos imersos numa pulsão de morte. Né? Estamos imersos, né, nesse sentimento de que não vale a pena viver. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque esse problema, por maior que seja, ele vai passar. A doença vai passar. O período, né, de sofrimento vai passar. Por mais que nós tenhamos perdido vida financeira, tenhamos perdido entes queridos, pessoas queridas, tenhamos perdido trabalho, tenhamos perdido até mesmo, né, marido, esposa, posição social, saúde mental, saúde física, mas resta-nos a vida. E a vida é mais importante. Né? E como nós vamos preservar a vida nesse momento? É olhando para essa realidade e tentando, no dia a dia, combatermos a ela. Combatermos ao sofrimento, combatermos as nossas angústias, tanto abrindo vias de simbolização, como olhando mais para nós mesmos. Quantas vezes nós vivíamos, né, no passado, antes dessa pandemia, sem refletirmos se nós realmente estamos ao lado das pessoas que nós gostaríamos de estar, se nós realmente estamos fazendo aquilo que nós gostaríamos de fazer, se realmente eu amo, quando eu olho para mim, se realmente eu amo quem eu vejo, se eu amo quem eu vejo em mim, quem eu sou, quem eu me tornei. Então esse momento de pandemia, por pior que seja, ele nos leva a refletir sobre a realidade da nossa vida, sobre as consequências das nossas escolhas. E, consequentemente, nós refletimos sobre as nossas escolhas. E aí eu pergunto para você, nessa semana de prevenção,
nessa semana de prevenção a acidentes de trabalho, como eu tenho vivido a minha vida? Como você tem ido para o trabalho? Porque se eu não estou bem psicologicamente, eu posso muitas vezes me colocar numa situação de acidente no trabalho, de acidente no trânsito, né? E nós estamos falando também para professores e alunos. O quão difícil são as aulas remotas, o quão difícil é para nós que não somos educados a nos mantermos fixos, atentos a um vídeo, a um professor falando remotamente. O quão difícil é? O quão difícil é para o professor falar para uma câmera, ao invés de estar ali no contato com seus alunos. E tudo isso nos pegou de surpresa. Tudo isso foi nos afetando nesse contexto pandêmico. E nós fomos inicialmente negando, né? Inclusive tem algumas pessoas até hoje negando esse contexto, que o Covid não existe, que o coronavírus não existe, né? Só que negar não adianta negarmos o problema, não adianta negarmos que as pessoas estão passando fome, que as pessoas estão perdendo seus trabalhos, que os alunos não estão em condições financeiras de pagar as faculdades, que as pessoas estão com medo de morrer pelo coronavírus, pelo Covid. Então nós temos que entender que negar não adianta. Passamos também pelo processo da raiva. Por que isso? Por que comigo? Por que na minha família? Que é um outro processo natural de elaboração de luto, mas que também não adianta ficarmos somente na raiva, né? Passamos pelo processo de frustração, né? Como eu disse anteriormente, nos frustramos. Por quê? Porque perdemos os nossos ideais, né? E por conta dessas perdas que nós fomos sofrendo e estamos sofrendo a cada dia, perda de ideal, perda de trabalho, perda financeira, perda de entes queridos, perda do ideal de nós mesmos, nós nos deprimimos. Nós entramos numa tristeza, num processo depressivo. O que é esse processo depressivo? É um processo de tristeza. É uma tristeza que perdura por mais de 1, 2, 3 semanas. E algumas pessoas às vezes até têm a vontade de tirar a própria vida. E nesse processo depressivo a gente não tem mais vontade de trabalhar. Muitas vezes a nossa autoestima fica baixa. Muitas vezes nós ficamos nos sentindo a pior pessoa do mundo. Nós ficamos sentindo que tudo de mal, tudo de ruim acontece conosco. E esses pensamentos negativos, eles tendem a nos levar também a querermos nos desligar da vida. E o que nós precisamos fazer para combater tudo isso? Primeira coisa, é importante pensarmos numa rotina. Principalmente para nós que estamos em trabalho home office, é importante nós termos uma rotina, horários para levantar, horários para se alimentar, horários para estarmos com a nossa família, horário para planejarmos as nossas aulas ou para estudarmos. É muito importante nós termos uma rotina, porque quando nós organizamos uma rotina para nós nos organizamos mentalmente também. Nós planejamos como passar por esse momento difícil. É importante também a rotina, até mesmo para quê? Para as nossas necessidades fisiológicas, né, serem satisfeitas de uma maneira correta. Por exemplo, né, a minha necessidade fisiológica de comer, a minha necessidade fisiológica de fazer uma atividade física, a minha necessidade fisiológica de dormir, né? Porque dormir é importante. Se eu não durmo, o meu mecanismo de defesa, ele se enfraquece.
inclusive, né, o nosso mecanismo de defesa do nosso organismo, ele precisa estar forte para combater essa doença. Né? Então, para que esse mecanismo de defesa, para que a nossa imunidade esteja boa, é preciso dormirmos, é preciso nos alimentarmos bem, é preciso fazermos uma atividade física, é preciso fazermos um momento de meditação, de descanso, de esvaziar a nossa mente, de deixar fluir para fora de nós todos os nossos pensamentos de culpa, de angústia, de medo, de ressentimento. É importante também nós tomarmos muito cuidado nesse momento com a maneira com que nós nos relacionamos com as pessoas. Por quê? Geralmente, né, nós estamos vivendo num contexto dentro das nossas casas que há muito tempo nós não vivíamos. E se nós vivermos dentro das nossas casas, num ambiente agressivo, num ambiente inóspito, onde a gente não encontra paz, isso vai só nos levar a querer nos desligar da vida. Por isso que nós precisamos estar bem com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nós temos que entender também que nesse momento nós estamos em isolamento social nas nossas casas ou em distanciamento social, mas nós não precisamos deixar de ter contato por redes sociais, por exemplo, por ligações de vídeo, ligações de voz, porque é muito importante esse contato. E ter contato com as pessoas que conosco convivem, porque esse contato, esse ouvir o outro, é muito importante nesse momento. Ser empático, acolher o sofrimento do outro com empatia, estar disposto a ouvir, olhar nos olhos, acolher, fazer um carinho. Se brigar, se perdoar, isso é muito importante, né, para que nós consigamos viver bem esse momento difícil. E é importante também revermos os nossos planos. Não é porque planejamos algo que não deu certo que nós precisamos deixar de sonhar. É muito importante voltarmos a sonhar. É muito importante repensarmos a nossa vida, repensarmos o nosso presente, o nosso futuro, criar um ambiente saudável. Criar um ambiente que tenha um mínimo de qualidade de vida. Não é porque eu estou na minha casa, entre aspas, trancado, que eu preciso estar num extremo sofrimento. Nós podemos fazer da nossa casa um lugar agradável, um lugar limpo, um lugar organizado, um lugar agradável para estarmos. E talvez esse seja o momento de você cuidar mais da sua casa, cuidar mais do ambiente que você trabalha na sua casa. Até mesmo porque a aparência física, ela influencia o nosso psicológico. Da mesma maneira como o nosso psicológico, ele reflete na aparência física do ambiente onde nós moramos. É muito importante também revermos a questão financeira, né? Aprendermos a viver como o básico, com o necessário, porque no dia a dia, né, do mundo capitalista que nós vivemos, a gente tende a colocar como necessário muitas coisas que são supérfluas. Por isso, nesse momento, é importante até mesmo revermos essa questão financeira da nossa vida. Para quê? Para que nós possamos viver bem com o básico e sermos agradecidos, porque a gratidão, ter um coração agradecido por aquilo de bom que nós temos, é muito importante para a nossa saúde mental. Né? A pessoa que vive só murmurando, só reclamando, reclama só daquilo que não tem, ela nunca vai ser feliz. Sendo que nós precisamos aprender a ser felizes com aquilo que nós temos, com aquilo que nós possuímos. E é importante também nesse processo de elaboração de luto, né, respeitarmos aqueles que sofrem. Porque muitas vezes a sociedade capitalista que nós vivemos,
não aceita nem que nós soframos pelos mortos, né? O nosso amor, o nosso marido, a nossa esposa, o nosso amigo, o nosso pai, a nossa mãe faleceu e no outro dia as pessoas querem que nós estejamos bem preparados para produzir. Não é assim. Nós precisamos respeitar o nosso tempo, respeitar o processo natural de luto que nós vivemos nesse momento. E a cada dia nós estamos vivendo lutos, né? É importante também nesse processo a gente tomar cuidado com o excesso de trabalho, né? Nós temos que trabalhar sim, mas temos que tomar cuidado com o limite. Se a minha carga horária é 8 horas, que eu faça 8 horas. Por quê? Porque como estamos em home office, nós temos a tendência de trabalharmos e não percebermos que trabalhamos mais do que seria para trabalharmos. E isso também é adoecedor, porque todo trabalhador, ele precisa descansar. Todo trabalhador, ele precisa, né, ter o seu momento de descanso, de restaurar as suas energias, de restaurar até mesmo a sua saúde mental, né? Por isso é importante olharmos para as nossas necessidades, fazermos atividade física, separarmos um momento para estarmos com a nossa esposa, com o nosso marido, para estarmos com os nossos filhos, para fazermos uma atividade física, como eu já falei, tomarmos muito cuidado com essas cobranças em excesso, né, tanto de fora quanto, né, as nossas cobranças em excesso. Agora eu vou falar um pouco para vocês, né, elementos que nós podemos estar então introduzindo na nossa vida, né? Elementos, ações que nós podemos estar introduzindo na nossa vida para manter a nossa saúde mental. Então a primeira dela é a rotina, como eu já falei para vocês, é muito importante nós termos uma rotina planejada e tentarmos ser fiéis a essa rotina. Uma segunda coisa é buscar um ambiente silencioso, arejado, seguro, tranquilo para nós exercermos as nossas funções nas nossas casas, né? Identificarmos quais horários nós produzimos mais e tentarmos trabalhar mais nesses horários que nós produzimos, ajustar, né, o ideal ao real. Nós temos um ideal de vida, um ideal de trabalho, um ideal de ensinar, de aprender, mas nós temos que adequar esse ideal à nossa realidade. E isso nós temos que fazer para termos saúde mental. Nós também temos que nos arrumar para trabalharmos, né? A gente tem que evitar passar o dia todo de pijama. Por quê? Porque quando nós nos arrumamos para trabalhar, quando nós temos aquela rotina, nós tendemos, né, a render mais, e não só a render mais, a nos sentirmos úteis, a nos sentirmos com uma autoestima mais elevada. É importante não negligenciarmos os momentos de parada. É importante também praticarmos atividade física, não deixarmos acumular serviço, porque se vai acumulando as coisas, aí a angústia aumenta, né? O desespero aumenta e muitas vezes a gente não dá conta de resolver todas as coisas sozinhas. É importante ouvir uma música, né? Encontrar meios de recarregarmos as nossas baterias. Uns gostam de ouvir música, outros de assistir filme, outros de praticar uma atividade física, outros de fazer uma meditação. Enfim, você tem que encontrar uma maneira para recarregar as suas energias. Outra coisa importante também é praticarmos o autoconhecimento, olharmos mais para os nossos sentimentos, o que nós estamos sentindo, o que nós estamos pensando, o que precisamos. Se precisamos de ajuda, procurar uma ajuda. Quem sabe, se precisar de uma ajuda profissional, procurar um psiquiatra, procurar um psicoterapeuta, uma terapia online. Isso é muito importante, né? Tem muitas pessoas querendo, por exemplo, se matar ou tentando suicídio nesse momento pandêmico. E nós não podemos deixar chegarmos ao extremo, né, do sofrimento mental.
É muito importante, como eu já disse, cultivarmos os laços afetivos, principalmente com aquelas pessoas que nós amamos, e partilharmos os nossos sentimentos com essas pessoas, né? Como já disse, essa questão tem uma diferença entre distanciamento social, né? Ficarmos isolados na nossa casa e nos isolarmos no nosso mundo, nos fecharmos no nosso mundo, nunca é bom para a nossa saúde mental. Viver numa bolha, entrar numa bolha, nunca é bom para a nossa saúde mental. E é importante também criarmos um ritual de autocuidado, que seria cuidar da nossa tanto aparência física quanto alimentação, né? Tudo aquilo que nos faz nos sentirmos bem fisicamente falando, né? E termos horários adequados para dormir, como já falei, né? Muito importante também a questão da casa estar organizada, porque isso reflete no nosso mundo interno, né? A organização, como eu já falei, a organização externa reflete no mundo interno e a organização interna reflete no externo. Se pergunte como está a sua casa, né? Como está a sua organização interna e externa. E como também já falei, essa questão, a elaboração, né? Falar, colocar para fora o nosso mundo interno. Isso, né? Todos esses elementos que eu fui falando, né? São elementos protetivos para a saúde mental do trabalhador. Isso evita acidente de trabalho, isso evita surto, isso evita estresse, isso evita pulsão de morte, desejo de morrer, desejo de se desligar da vida. Isso evita que nós cheguemos ao extremo. E por fim, né, eu quero encerrar essa palestra com vocês, essa conversa que eu tive com vocês, né, falando de dois aspectos muito importantes, né? O primeiro é que nós temos que filtrar as informações que nós recebemos, né? Nesse momento há muita fake news, há muita informação falsa, então nós temos que filtrar tudo isso, né, na nossa vida, para que nós, né, não... Quando eu quero saber alguma coisa sobre Covid, sobre saúde, eu vou nos sites oficiais da Organização Mundial da Saúde ou do governo, né? É muito importante filtrarmos essas informações. Para quê? Porque isso é fator protetivo para a nossa saúde mental. E é muito importante também não discriminarmos quem está doente. Por quê? Porque quem está doente precisa do quê? Da nossa ajuda. Quem está doente precisa do nosso apoio, né? Precisa das nossas orações, que você mentalize coisas boas e não discriminar. Ah, pegou porque é tal, porque vivia na festa, pegou porque não se cuidava, pegou porque é louco. Enfim, não discrimine, acolha, ame, proteja, né? E eu desejo que todos vocês possam, né, passar por esse momento de dificuldade, né, com saúde mental, minimamente, né, com saúde mental. Que vocês possam enfrentar esse momento pandêmico, né, com suavidade. E como nós vamos fazer isso? Não é correndo do problema, né? É parando, é respirando fundo, é enfrentando o problema de frente, é se cuidando, se protegendo, usando máscara, né? Se possível usar o face shield, se você conviver com muitas pessoas no mesmo ambiente, né? Que é aquela proteção de plástico, higienizando bem as mãos, né? E termos a certeza de que dias melhores virão, né? Diga para você mesmo, diga para o seu inconsciente, dias melhores virão. Não perca a esperança, não perca a esperança de que dias melhores virão.